Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para poder trazer o giro de notícias para vocês, né? Tava uns 3 dias aí sem aparecer aqui pelo YouTube, mas tudo se encaixou aqui, tudo ficou bem, né? Tava passando por umas situações aí particulares, onde a gente teve que dar uma prioridade, mas a gente está de volta aqui para falar muito de Vasco da Gama, né? Vasco que joga agora só no domingo, né? Contra o Palmeiras. Esse meio de semana aí foi Sul-Americana e Libertadores. Então, como o Vasco não está nas competições sul-americanas, o Vasco está treinando a semana toda. E a gente tem algumas notícias para trazer sobre isso e algum reflexo para você também sobre o clássico, né, do Vasco que aconteceu no domingo contra o Flamengo, né? Então, assim, a gente vai conversar sobre isso um pouco aqui, trazer para vocês aí o meu ponto de vista relacionado a isso e também pedir a vocês aí para que vocês acompanhem nossos vídeos aí nas redes sociais, beleza? Bom, quero pedir a você também para que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente. E siga as nossas redes sociais aí no TikTok, no Instagram, tá? Tudo lá, Papo de Vascaíno, você vai achar lá com esse mesmo símbolo que está aqui, ó, tá? Em cima aqui da tela, você vai achar o nosso canal lá e as nossas redes sociais. Então acompanhe a gente, ajude a gente a crescer no YouTube. A gente precisa de likes, precisa de pessoas, né, que estão se inscrevendo, precisa do seu comentário, porque ele é muito importante para a gente e também para que o YouTube ofereça nosso conteúdo aí para mais pessoas, né? Vamos lá. A gente conversar primeiro aqui sobre uma notícia muito boa que aconteceu aí na data de ontem, né? A gente já tinha essa previsão e hoje, 7 meses, né, depois da cirurgia, o Jair está de volta junto com o grupo, né? Como vocês sabem, o Jair passou por um momento aí de lesão, aonde rompeu o ligamento cruzado do joelho e teve que operar. Essa cirurgia, a recuperação gira em torno de 7 a 8 meses, aproximadamente, e o Jair, né, passou desde então fisioterapia, no pós-cirúrgico, fortalecimento muscular, academia, né, continuou trabalhando ali, ele e o Paulinho, tá? Que também se lesionou da mesma forma, mais para frente um pouco do que o Jair. Então o Jair retornou, colocou nas suas redes sociais aí a felicidade que ele estava ao voltar, né, estar junto com o grupo, porque é diferente de você estar numa academia, estar sozinho, estar fazendo trabalho sozinho, voltando para casa, não entrando em campo. O Jair voltou a entrar em campo literalmente hoje, né, com o time do Vasco. E isso é muito bom para a gente, porque o Jair é um excelente meio-campo de qualidade e vai agregar demais aí pro Vasco nessa reta final, caso ele consiga voltar a jogar, que eu acredito que ele vai ter alguma minutagem relacionada a isso aí. Então, assim, o Jair colocou que está muito feliz, que foi momentos muito difíceis, mas que Deus tem um plano para tudo, e a gente acredita muito nisso também, né? Aqui, que a fé, né, move qualquer possibilidade e o esforço, o trabalho compensa, né? O Jair aí, passando por esse momento difícil, mas conseguindo vencer e retornando aí com o grupo. Então, a gente espera boa sorte para o Jair, que ele se recupere o quanto antes. O Paulinho deve ter uma previsão mais prolongada um pouco, assim, também do que o Jair, né? Porque o Paulinho foi posteriormente a questão da lesão e a cirurgia. Então, assim, o Paulinho pode demorar aí mais uns 15 dias depois do Jair para retornar ao campo. E, sem dúvida nenhuma, na primeira semana ou segunda ali, a gente já deve ter possivelmente um deles jogando na primeira ou segunda semana de outubro, jogando, tendo alguma minutagem já durante os jogos aí, nem que seja no segundo tempo, entrando para poder ganhar ritmo de jogo, porque é muito importante. Eles estão nessa fase aí do campo e agora tem transição, tem toda essa série de detalhes aí que vão levar o Vasco, sem dúvida nenhuma, a ter mais qualidade no meio, né? Porque a gente precisa demais desses jogadores para essa reta final aí, para a gente conseguir beliscar uma vaga ali na Sul-Americana e quem sabe aí numa Libertadores ou pré-Libertadores. Outra notícia importante para vocês aqui é a questão aí do Verratti, né? O Verratti tá liberado, né? Tá treinando com o grupo normalmente. O Verratti que teve uma virose, já estava jogando com essa virose durante o clássico contra o Flamengo, mas Verratti está aí com o grupo, né? E sem dúvida nenhuma vai para esse jogo decisivo contra o Palmeiras. Então, a gente espera que a gente tenha aí todos eles disponíveis para o próximo jogo, né? Exceto os que estão lesionados ou que estão se recuperando. Mas fato é que o Coutinho e o Verratti também foram muito importantes, né, no último jogo para a gente, dentro desse contexto, o Mita, todos esses aí para o clássico. Parece que hoje, né, o Coutinho fez 2 golaços no treino de perna esquerda. Tá treinando muito, tá querendo demais, como diz a música dele mesmo.
E é isso, cara. A gente torce muito para que eles estejam bem e a gente possa aí fazer o melhor. Rafael Paiva vai ter aí a possibilidade também no jogo contra o Palmeiras da estreia do Maxime Rodrigues, né? E que não estreou contra o Flamengo, mas estava disponível no banco. Então o jogador deve estar disponível aí para ganhar uma minutagem também no próximo jogo. Eu acho que o próximo jogo contra o Palmeiras, o Ryan deve ser titular de um lado, o Verratti e o David do outro, né? O meio-campo ali, acredito que seja o mesmo, com o Payet fazendo ali a trinca com o Cocão e com o Hugo Moura, provavelmente. Não sei se vai mudar alguma coisa dentro desse meio-campo aí, porque tem questão de cartão que eu me esqueci se tem alguém pendurado ou não. Mas o Vasco vai para cima do Palmeiras aí no domingo para tentar ganhar esse jogo lá em Brasília, né? Lembrando a vocês que esse jogo seria em São Januário pelo mando do Vasco, mas o Lúcio Barbosa, né, da 777 naquele período, vendeu o mando de campo aí, vendeu esse mando de campo e mais alguns, para poder pegar o dinheiro adiantado para a 777. Então, assim, o Pedrinho não teve como mover isso e a gente aguarda maiores informações dentro desse contexto para poder trazer isso à tona. Notícia também que pode ajudar o Vasco de alguma forma, não é uma notícia boa, assim, teoricamente, né, para o futebol, porque o menino Estevão está lesionado e isso influencia na ida dele. Talvez ele não jogue contra o Vasco ali, sentiu uma lesão na coxa e a gente espera que o menino possa se recuperar sem dúvida nenhuma, mas para o Vasco, teoricamente, não ter o Estevão como adversário, sem problema nenhum ali, a gente pode conseguir ter uma melhora no sistema defensivo, porque o time do Palmeiras é um time muito encaixado. Também temos que tomar cuidado nesse jogo com ali a questão dos jogadores que vêm de trás. O Rafael Veiga arma muito bem esse time. Tem que dar um jeito de anular o Veiga, porque se não anular o Veiga, ele vai municiar ali os jogadores da frente, principalmente o Flaco Lopes, que é um cara que faz muito gol, né? Tá começando agora a encaixar o jogo dele. O Estevão, pela outra ponta, lá pela ponta direita, era insinuante, mas como não vai jogar, não sei quem vem para o jogo. Mas fato é que o Palmeiras do Abel ali é um time muito coeso, é um time muito consistente. O Palmeiras ainda tem no meio campo ali o Maurício, que pode entrar, pode estar fazendo jogada ou entrando de titular. Ainda tem ali também ali outros, né, jogadores que possam agregar ali para poder chegar e conseguir montar esse jogo, né? Então o Vasco tem que ter esse cuidado. O Vasco tem que ter esse cuidado e a gente precisa avaliar esse jogo. Léo, você acha que o Vasco vai ganhar o Palmeiras? Cara, diante do espírito que o Vasco tá, eu acho qualquer coisa agora. Eu acho que o Vasco consegue competir com o Palmeiras de igual para igual. A realidade é que o Vasco não pode abrir e nem jogar como jogou contra o Flamengo, com medo. O Vasco tem que ir para cima, tem que jogar para cima, mas a gente leva em consideração alguns contextos aí dentro desse momento, né? Vamos aguardar para ver o que vai dar nesse sentido aí. E o Vasco tem que se ligar nisso, principalmente também pelo Felipe Anderson ali, que vem jogando já uma bola ali. O Palmeiras só tem o brasileiro também agora, só para focar. E vai ser um jogo muito interessante. O Vasco descansou a semana toda, diferente da semana passada, e é isso aí. A gente precisa sair de lá, pelo menos, com um ponto aí para continuar nessa pegada do 8º lugar. E quem sabe ganhar, porque o Vasco é para quem acredita, sem dúvida nenhuma. Outro detalhe interessante aqui que eu quero trazer para vocês nesse momento é relacionado aí, e o último assunto de hoje, relacionado aí ao o influencer do Flamengo, né, ou os influencers do Flamengo, que estão aí falando da questão do Vasco. O Vasco está comemorando empate. Eu quero fazer um esclarecimento aqui rápido dentro do meu canal, porque eu não posso me calar diante disso. Eu não vou nem colocar o vídeo dele aqui para não dar like nem moral para ele, porque eu acho que é isso que eles querem. Esse tipo de conteúdo grotesco, falando do outro time e falando que a gente está comemorando, que eu sinceramente eu não entendo. O Flamengo há pouco tempo estava comemorando gols, né, um gol impedido no último minuto de jogo dentro do Maracanã contra o Fortaleza, que Gabigol sai correndo, não vê que está impedido, mas acaba ali tendo impedimento e não concretizando o gol. E agora quer falar que a gente estava cantando no Maracanã, quer falar que a gente estava comemorando. Vou dar um recado para todos flamenguistas, sejam influencers ou não, que pensem dessa forma. Analisem o seguinte: o Vasco é o clube do povo. O Vasco sempre foi e sempre será um time de inclusão. O Vasco sempre lutou pelo time, tá? Sempre brigou pelo time, sempre cantou com o time, independente das circunstâncias. Momentos isolados onde o Vasco não estava muito bem, que foi contra o Goiás, que aconteceu aquela situação lá no ano passado,
Você pode falar para mim e eu vou dizer que sim. Momentos isolados, como o jogo do São Paulo, que foi uma forma de protesto da maior parte da torcida para com os jogadores, porque realmente estava num nível muito difícil. Mas, exceto isso, o Vasco cantou e sempre cantará em qualquer lugar. O Vasco engole qualquer torcida. O Vasco vai para Brasília no domingo e, sem dúvida nenhuma, vai lotar o estádio. O Vasco foi para o Maracanã, mesmo com o público ali dividido, mais ou menos ali, calou a torcida do Flamengo. O fato é esse, não tem meio termo. Se vocês quiserem ficar chateados, se vocês quiserem ficar putos, o problema é de vocês. O Vasco sempre foi assim, o torcedor vascaíno sempre foi assim, e vocês não são o centro das atenções, cara. É por isso que a gente não consegue, quando vocês estão em Libertadores, alguma coisa, torcer para o Brasil. Aí fala assim, não, o Flamengo vai jogar. Irmão, é torcer contra. É torcer contra vocês, porque vocês são assim. Vocês estão achando que vocês são a última bolacha do pacote. Vocês estão com a soberba lá em cima e com o futebol que não é para isso tudo. E nem com a torcida, porque vocês saíram no primeiro minuto, após o apito do juiz, não tinha mais ninguém do Flamengo no estádio, e o Vasco ficou lá cantando. E vocês vêm falar que o Vasco está comemorando a vitória, o empate com vocês como se fosse um título. Não, meu irmão. O Vasco está comemorando o Vasco. Não, o Vasco não comemora contra vocês. A gente fica chateado quando perde, a gente fica puto quando não joga bem, mas o Vasco não comemora nada relacionado a isso. O torcedor vascaíno canta a todo momento. Já ouviu dizer que não é a torcida que tem o clube, sim o clube tem a torcida? É esse o Vasco. O Vasco é esse que vocês aí estão esbravejando ou bravatando pelos lugares. Entende? O Vasco é esse aí. Então, doa quem doer. Se vocês estão gostando ou não, o problema é de vocês. A gente vai continuar cantando onde tiver que cantar. O problema são dos influencers achando que está aí. Olhe para o seu time, cara. Olha para o técnico, porque o técnico de vocês disse, olha, lá do lado de lá tem qualidade. Saiu o Coutinho e entrou o Payet. Saiu o Payet e entrou o Coutinho. Entende que tem que ser... não pode ser bitolado dessa forma? E para você que está me assistindo, que gosta do meu conteúdo com o Vasco, vou pedir um favor a você. Analisa isso. Se você não é vascaíno, se você é tricolor, se você está aqui, seja muito bem-vindo, porque o nosso canal é para isso. Mas tem pessoas que estão aqui que não são do Vasco, que nos seguem, que vêem nossos vídeos. Mas analise isso, se é esse tipo de conteúdo que você quer ver. Comemorando o empate? Não, a gente está comemorando o Vasco. O Vasco está num ar, está num espírito, está num clima tão bom que ninguém vai destruir isso. Não vai ser vocês falando daqui para lá, daqui de lá para cá. Se a intenção é like, do meu canal vocês não vão ter. Eu estou citando aqui, mas não vou colocar para vocês, não vou botar vídeo, porque eu acho que vocês estão meio equivocados nessa situação referente ao Vasco. Tá? Vocês são influências do Flamengo, mas não estão sendo justos com a situação. Olhando para o Vasco, querendo falar do Vasco. Falem do seu time. Falem do erro que vocês cometeram no último lance de jogo, aonde colocaram os zagueiros para frente. Fale do erro do time de vocês, quando o Gerson sai com a cara daquele jeito lá, amarrada, chateado, porque poderia ter segurado o resultado de 1-0 e não conseguiram. Agora, não vem botar o mérito no erro de vocês. O Vasco contra-atacou, fez a jogada, fez a transição e terminou no gol. Ponto. Acabou. É isso. E a gente vai comemorar quantas vezes quiser, quantas vezes tiver que fazer, porque o Vasco é isso, irmão. O Vasco é isso. O Vasco é muito mais do que você pode imaginar. Então eu quero pedir a você, para que segue a gente que vai ver esse vídeo, comenta aí o que vocês acharam dessa situação. O Vasco estava comemorando o empate? Ou realmente a torcida do Vasco é totalmente diferenciada? Se não a mais apaixonada do mundo. Grave isso aí. A mais apaixonada do mundo. Procura. Se fizer um teste, você vai achar e vai ver que o Vasco é totalmente diferente de qualquer outra torcida que possa existir dentro do Brasil e fora do Brasil. Valeu? A todos vocês, saudações vascaínas. Quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante. Acompanhe as nossas lives, tá? Terça e quinta aí nós temos a live. Hoje, né, terça-feira, provavelmente mais tarde, a gente vai ter uma live para bater um papo legal sobre Vasco da Gama. E quero pedir a você para que você interaja conosco e nos ajude a chegar aí a 1.500 inscritos, que é a nossa meta, e que o YouTube ofereça nosso canal para mais pessoas, nosso conteúdo para mais pessoas, sem dúvida nenhuma. Valeu? Saudações vascaínas, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.